estamos então de volta com mais um vídeo. Espero que estejas bem, mas muito bem mesmo aí desse lado. E hoje finalmente com a Shelly EM e vou partilhar contigo tudo aquilo que eu consegui testar e analisar. Aliás, se olhares para ali, eu já tinha partilhado no Instagram, vou deixar o link lá em baixo. Já fiz uma série de comparativos nestes dias e depois é de partilhar mais cenas, quer seja no Instagram, Facebook e por aí fora. Agora, uma das cenas que eu estou impressionado também, cada vez que preciso, os tinteiros da Forprint.pt, que é o patrocinador deste vídeo, onde vais encontrar tinteiros e tonas a preços espetaculares com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a Forprint.pt, que entrega entre 24 a 48 horas em nossas casas. Então, Shelly EM está aqui e finalmente consegui instalar e hoje vou partilhar com vocês uma série de cenas. Vamos passar pela instalação, vamos passar pelo software, vamos passar aqui por integração com o Home Assistant, Grafana, leituras, uma série de coisas engraçada. E antes de mais, um grande thumbs up para todos vocês que têm acompanhado este tópico, que adoram estas cenas e que têm de muitas formas contribuído para que o conteúdo seja mais rico, como dicas e cenas. Mas não alongando, vamos começar aqui pela instalação muito rapidamente. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que quem não se sentir à vontade com a eletricidade, não arrisque, porque é uma situação que a gente não deve arriscar, então contacte um eletricista, alguém que saiba, e isto é uma coisa muito fácil, para quem não sabe pode ser arriscado, portanto fica aqui a primeira dica. Para aqueles que estão à vontade, ou minimamente à vontade, então a instalação vai ser fácil. Em termos de alimentação vamos precisar de uma fase e de um neutro, é a única ligação que nós precisamos de fazer, e depois ligar, é claro, as pinças. No meu caso eu tenho produção e consumo, vou utilizar duas pinças. No vosso caso, se tiverem apenas consumo, basta uma pinça. E aqui leva-me à primeira situação. Nós estamos a comparar, ou vamos comparar com um sistema que custa o triplo do preço, que é o EB, custa cerca de 120 euros com uma pinça, e depois acrescentamos a segunda se quisermos. Este custa 40 euros com uma pinça, eu vou deixar o link lá em baixo, e depois se quisermos adicionamos a outra por mais 6 ou 7 euros. É algo que tem que ser colocado em cima da mesa. E digo sinceramente, antes de avançarmos ainda, se fosse há um ano e qualquer coisa atrás, que foi quando eu comprei o meu sistema, se eu tivesse ouvido falar deste, eu tinha arriscado por ser mais barato e tinha ficado com ele como meu sistema principal. Não me arrependo de ter o EB? Não, mas eu também sou um bocado gaseado. Eu gosto de ter mais do que eu preciso. Eu nem precisava deste, mas por outro lado também não vos consegui dar feedback. Bom, em relação à instalação, depois de termos os fiozinhos todos, como vocês já viram aí, ir ao quadro elétrico, desligar tudo, verificar se está tudo ok, e depois então ligar a fase e o neutro e colocar a pinça do consumo no consumo e a pinça da produção na produção. E aqui em relação à instalação eu vou partilhar um desenho, como é que eu tenho, mas existem várias formas de colocar. Eu, por exemplo, o EB está de uma forma e o Shelly está de outra forma, onde o Shelly apenas vai medir mesmo o consumo e a produção, e o EB está ali numa posição em que mede também a injeção. E eu depois hei de fazer aqui mais umas experiências com o Shelly EM a nível de injeção, etc, etc, mas para já a forma como eu achei mais fixe é essa. Outra situação muito interessante em relação aqui à Shelly EM é que, para além da Shelly EM, podemos utilizar outros para complementar. Nem toda a gente consegue fazer o mesmo que eu fiz, que foi centralizar os meus dois sistemas fotovoltaicos no quadro principal. Alguns de vocês, e muitos às vezes deixam mensagem, portanto um thumbs up, não conseguem injetar no quadro principal porque está longe, então injetam num quadro parcial ou injetam numa tomada. E aí, uma das dicas que eu dei num dos últimos vídeos foi utilizar uma Shelly 1 PM para medir o fotovoltaico. E depois colocar uma Shelly EM no nosso quadro principal e conseguimos ter na mesma aplicação as duas leituras. Isso é muito, muito interessante mesmo. Coisa que é difícil encontrar noutros sistemas, a não ser que se compre um para o quadro parcial e um para o quadro principal, mas aí estamos a falar de situações muito mais caras. Depois de termos as coisinhas ali ligadas, é ligar e instalar na aplicação, e a aplicação é muito fácil, nem vou aqui mencionar porque a gente já fez aqui 2 a 3 vídeos e é das aplicações que mais facilmente apanham os dispositivos. Eu estou a gravar aqui o ecrã do computador que vos vou mostrar, e antes de avançarmos queria apenas dar aqui uma dica, que é a aplicação no telemóvel fica muito mais fixe do que no computador, mas nós temos a opção de utilizar o Shelly My Cloud, que é onde eu estou agora, My Shelly Cloud Dashboard, e poder fazer tudo aquilo que eu faço num computador e posso fazer aqui também. Já agora, um thumbs up para o Coelho, que deixou uma dica, que é basicamente utilizar o IP, que está aqui, de um dispositivo qualquer, que eu posso ir ver na info, por exemplo, se eu for aqui ao quadro elétrico, na Shelly EM, e depois carregar aqui
e se for a Settings, eu consigo ver Device Information, o IP. E se eu colocar aqui o IP, consigo ter esta informação do canal 1, que é o consumo, e o canal 2, que é a produção. E depois posso até fazer aqui download no instante de uma folha de Excel, e a partir daqui, vocês já sabem que dá para fazer gráficos, dá para fazer uma série de situações que vocês queiram. Portanto, fica aqui esta dica que é importante. Agora, olhando aqui um bocadinho para o software, nós já tínhamos visto alguns implementados, algumas situações implementadas. Aqui está a situação do Solar com o 1PM, tenho aqui uma no 2.5 e uma no 1.5, portanto estou a medir, e depois tenho aqui também do quadro elétrico as pinças do Shelly M, que mede a produção, o consumo e a produção. E uma cena muito fixe também neste software é que eu consigo, se tiver vários dispositivos, que é o caso, por exemplo, tenho aqui na cozinha o termoacumulador, que neste momento está ligado, mas ele já aqueceu tudo o que tinha para aquecer, portanto já não está a consumir energia, mas eu vou retirá-los, ou tenho a opção de retirá-los da contabilização total daquilo que é o consumo e daquilo que eu produzo. Portanto, eu aqui, por exemplo, se deixasse este ficar a somar com este, tinha aqui valores duplicados, e vocês estão a ver que não, ele apenas está a contar do quadro elétrico. Eu removi este do total. Porquê? Porque para mim é apenas informativo. Agora, para ti, se estiveres com um sistema de Shelly EM e Shelly 1PM, podes deixar esses dois, e já sabes que um é produção e o outro é consumo, e aquilo vai dar ali os totais de outra forma. Portanto, fica aqui mais uma dica que o software dá para uma série de cenas. Tem coisas a melhorar? Sim, mas tem um potencial brutal mesmo. Agora, olhando aqui para quadro elétrico, que é isso que nós viemos aqui fazer, o software, se eu olhar para ele, tenho aqui uma série de opções, consigo ver por semana, por exemplo, por dia, desde o primeiro dia que instalei, dia 10, portanto já estou aqui com alguns dias de leitura, e era isso que eu queria passar para vocês. E se for do lado do Shelly EM2, eu para vir este menu, o que é que eu fiz? Vem aqui o Shelly, que é a pinça da produção, então consigo também ver o dia de hoje. E se for aqui por semana, já consigo ver a produção dele. E vocês vão me perguntar assim: Roberto, mas o software se calhar está um bocadinho incompleto. É possível, porque nós, sei lá, aqueles mais gaseados curtem ver as cenas ao minuto, mas a gente vai já lá. Portanto, aqui, aquilo que eu consigo ver, e aquilo que eu queria fazer é depois aqui um comparativo para vos mostrar os valores, mas consigo ver o instantâneo, consigo ver aqui a voltagem, etc, etc. Portanto, estes dados todos. Consigo depois também ir buscar por ano, e consigo colocar aqui valores custom, digamos assim, daquilo que eu quiser, do dia tal ao dia tal. Isso é fixe para as leituras, é muito fixe mesmo. Portanto, deixando aqui nas 24 horas, ele mostra-me quanto é que eu gastei por hora em eletricidade, mas total por hora. E fazendo já aqui uma cena, se eu quiser ir para gráficos e vir aqui Shelly, vocês conseguem ver que eu consigo, e tu também consegues, se quiseres, ver por minuto. Mas a gente já vai lá. Portanto, em relação ao software, o que é que a gente consegue fazer aqui? Consegue fazer uma série de situações, mas está um bocadinho limitado. Uma das coisas que eu queria mostrar a vocês é, a nível de comparativo, com o IBI, porque eu fiz comparativos com o IBI e fiz também comparativos com o meu sistema de medidores digitais não inteligentes, e as diferenças não são muitas. Portanto, uma daquelas que eu vos queria mostrar é, comparando aqui com o IBI, e eu vou fazer aqui um refresh, porque o IBI é o sistema que eu considero mais fidedigno, digamos assim, de tudo aquilo que eu já experimentei, portanto faço sempre esta comparação. Se bem que existe falhas em todos os lados, mas neste momento eu consigo ver aqui que estou a produzir X, estou a consumir X e ainda estou a injetar na rede este X. Mas não era isto que eu queria ver. Eu queria ver a nível de produção. E claro, o IBI lá está, tem aqui estes gráficos feitos, e eu posso carregar aqui e dizer assim, olha, quanto é que eu consumi no dia 13? Portanto, esta linha vermelha é aquilo que eu consumi. Se eu quiser dizer assim, olha, quanto é que eu exportei, ele mostra-me aqui. Portanto, basicamente é isto. Mas a gente também já vai ver lá do outro lado o que é que se consegue fazer para já. Portanto, meus amigos, aquilo que me interessa para já são valores totais, e pegando aqui nos valores totais e ir à Shelly Cloud, o primeiro dia que eu instalei foi dia 10, não foi completo, portanto não vale a pena. Vamos para dia 11. E se eu for aqui ao IBI dia 11, então aquilo que nós vamos ver é que total de consumo 32,84. E se eu for aqui, total de consumo 32 cêntimos
102. Portanto, há aqui um desviozinho. Se for à produção, o que é que eu tenho? Em termos de produção, no dia 11, tenho 16.331 e no IBI tenho 16.42. Portanto, há um desvio. Agora, pergunto a vocês, Roberto, qual é que está certo? Eu também não te consigo dizer porque existe falha. Eles são ambos medidores com pinça, portanto, não vão medir ali ao milímetro. Eu acredito que alguns no meio esteja o valor correto. De todas as leituras que eu fiz, o IBI, por exemplo, dá-me uma falha mínima no final do mês a nível de kilowatts. Portanto, aqui o Shelly M vai fazer exatamente mais ou menos a mesma coisa. Ou para mais, ou para menos, vai haver ali uma falhazinha. Mas, olhando agora para o dia 12, 26.800 e qualquer coisa, e no IBI, se eu for aqui a dia 12, vou ver que tenho 27,66, ou seja, aqui foi 1 kW mais ou menos de diferença. Em termos de produção, tivemos 22,43 nesse dia e aqui 22,246. Portanto, aqui o desvio na produção é muito, muito pouco mesmo. Depois, ver aqui o dia 13, que foi ontem, estamos a falar de 32,43 e aqui 31.408, portanto quase um de diferença, digamos assim. Do lado da produção tivemos 24.76 e aqui 24.444. Isto significa o quê? Significa que há dias que é um bocadinho acima, há dias que é um bocadinho abaixo, ou seja, eles andam ali os dois a bailar. Não vos consigo dizer qual deles é que está mais certinho, mais afinadinho. No entanto, no final do mês são situações que dá para eu fazer as contas, sim. Dá. Onde é que eu acho que o software podia estar mais completo? É mesmo nos gráficos, e não digo instantâneos, mas de minuto a minuto. E aí entra o quê? Entra a parte do Home Assistant. Portanto, para nós integrarmos, que vai ser outro vídeo, não hoje, mas para nós integrarmos no Home Assistant é muito fácil e depois consigo fazer gráficos como este que está aqui, que se eu quiser pego aqui e digo assim, olha, nas últimas 12 horas ou nas últimas 24, porque eu coloquei isto a trabalhar ontem, ainda apanhei um bocadinho aqui da produção solar e tenho aqui um gráfico muito parecido àquilo que vejo no IBI, ou seja, tenho aqui quase minuto a minuto a produção, aliás é mesmo minuto a minuto a produção e o consumo, e consigo ver onde é que tenho mais consumo que produção e onde é que tenho mais produção do que consumo, que é uma coisa importante, porque o somatório apenas por hora para mim é insuficiente, e daí Home Assistant, que é para podermos ter, digamos assim, uma leitura mais fixe e de uma forma muito clara olhar onde é que nós conseguimos ou não otimizar os nossos consumos de acordo com a nossa produção. De certeza aqui que eu conseguia ter otimizado isto melhor. Agora, tem que ir à procura da falha, tem que ir à procura, não é da falha, mas é do que é que estava a funcionar naquela altura. Poderia ter funcionado aqui em vez daqui, se calhar poderia. Portanto, acho que esta é a parte a melhorar, mas nós, curiosos, podemos ir lá. E aqui, queria também partilhar com vocês, porque este gráfico vem do Grafana. Nós no Home Assistant, eu tenho aqui só por curiosidade uma série de coisas, e quem segue o canal já viu aqui uma série de implementações, quer seja com... Aliás, a Shelly nós ainda não fizemos, vamos fazer ainda. A nível de gráficos, temos aqui estes gráficos já são um bocadinho mais floritos, mas é possível. Tenho aqui também a medição do IBI, com um gráfico daqueles manhosos, e tenho depois aqui o Shelly em Grafana. Mas se eu vier aqui a Grafana e tenho aqui este Shelly EM, vocês veem que tenho aqui vários gráficos e posso optar por vir aqui às últimas 24 horas e ver a coisa. Este por defeito faz assim, eu não gosto de ver as coisas assim, gosto mais de ver assim. Consigo ver exatamente onde é que eu tive desperdício, onde é que eu tive excesso de consumo, por aí fora. E depois temos assim também este estilo de gráfico e tem uma série de possibilidades. Eu sou um beginner no Grafana e no Home Assistant, como vocês sabem. Estou a adorar, estou a curtir muito esta aventura. E o Shelly M, acho que vem enriquecer ainda mais. Uma coisa que nós conseguimos fazer a nível de automatização, por exemplo, e depois, como eu já mostrei aqui noutro, virmos a automatização, eu por acaso tenho estes dois desligados, mas a dizer assim, olha, a partir dos 1200 liga-me o termoacumulador ou o termosifão e se baixa, ou a partir dos 1500, desculpa, e se baixar dos 1200 de produção, então desliga. E depois posso também pôr condições, mas já acho que a gente vai fazer um vídeo dedicado só para isto. Meus amigos, a nível de conclusão, aquilo que eu vos posso dizer é que estou muito satisfeito com os resultados do Shelly EM. Perfeito, não é? Tenho aqui 3 ou 4 dias de resultados, mas acho que vou precisar mais tempo para poder partilhar com vocês mais cenas, mais dados, mais margens de erro e situações assim do género. Aquilo que eu acho que é muito positivo é que, de uma forma muito mais económica do que o outro sistema que eu tenho lá atrás, consigo ter leituras tanto do consumo, vocês podem só ter consumo aí em casa e querer saber o que é que vocês estão a gastar
para depois investir no solar fotovoltaico, ou então para conseguirem apenas otimizar. E aí só precisam deste conjunto que está aqui, que são 40 euros. Depois, para aqueles que já têm o fotovoltaico e que têm tudo centralizado no quadro principal, então adicionam 6 ou 7 euros e ficam com o conjunto completo, ou então a outra solução que é usar o 1 PM no fotovoltaico e este no quadro principal. Para o preço, não duvido que seja, pelo menos naquilo que eu tenho conhecimento, o melhor que existe no mercado. Depois, existe outra situação muito positiva que é o tamanho. Ele é bem pequenino, cabe numa mão e é muito fácil colocar, mesmo nos quadros elétricos mais pequenos. Isso é muito fixe mesmo. Eu, por exemplo, o outro sistema que tenho, o IB, é uma caixa grande. Se não for um quadro elétrico assim com um espaço porreiro, ele basicamente não vai caber. Vão ter que colocar fora da caixa, que é assim que eles aconselham, e eu não acho muita piada. Portanto, neste aspecto impecável. Depois tem um software que é um software amigável, com muito andamento, digamos assim, e é feito por malta, vê-se que é malta doida para estas coisas também, não é apenas para vender. Os gajos estão quase sempre a colocar aqui updates ao firmware e a melhorar situações, e espero que eles consigam enriquecer um bocadinho aqui o nível dos gráficos, que se consiga ver tipo hora a hora e minuto a minuto, tal e qual como nós fazemos no Home Assistant. E depois lá está, este software e a forma como eles têm isto implementado é muito fácil de integrar no Home Assistant, que aí abre um mundo de possibilidades em que a gente consegue ligar e desligar os dispositivos de uma forma autónoma, de acordo com aquilo que a gente estabelece. E isso é muito fixe. O único contra que eu tenho, a nível de comparação com o outro sistema que eu utilizo, que é o IB, é que está menos direcionado para as cenas. Quando eu olho para os gráficos, tipo out of the box aqui do IB, noto que ele está um bocadinho mais aprimorado e dá-me aqui coisas que o outro não me dá. Agora, será que vale a diferença? É porque eu, quando chego ao fim de contas, digo assim, epá, eu invisto 40 ou 50 euros e epá, eu curto bem gráficos, não sei o quê, mas aquilo que eu curto mais é poupar dinheiro e chegar ao final do mês conseguir olhar para os meus consumos, olhar para não sei o quê, ver desvios e ir afinando as minhas coisas. Será que preciso gastar 120 euros? Ou será que eu quero gastar 120 euros? Se eu quero, então não há hipótese, a gente gasta e ponto final. Agora, se eu quero poupar algum, porque de 40 para 120, se contabilizarmos isso em poupança de energia, é muita fruta ainda. E vamos ficar por aqui porque este já está muito longo, nós devemos de fazer mais vídeos. Deixa lá em baixo as tuas questões, perguntas. Eu não vou conseguir responder logo de imediato, é impossível, mas já sabes que depois pego nas questões e algumas delas transformo em vídeo quando são muitos. Espero que o vídeo tenha sido útil para decidir se a Shelly EM é a solução para ti ou não. Está muito interessante, mas claro, tu e desse lado é que decides. Um grande thumbs up aí para vocês, ou aqui deste lado, ou aí desse lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Acho que não pedi um thumbs up para mim, mas tu já sabes, se possível, deixa aí aquele likezão muito fixe, que é muito, muito agradecido aqui deste lado.